E aí, tudo certo com a escala do teu projeto? Seja bem-vindo ao Arqui se Faz e desvende o que você precisa da arquitetura de maneira fácil e objetiva. Como vocês viram no início do vídeo, não dá para errar com a escala no projeto. Claro que dificilmente ocorrerá um caso como na animação, mas dominar o uso da escala é fundamental para trabalhar com a arquitetura. Mas o que é a escala? Podemos dizer que é a relação entre as medidas de um espaço, objeto ou edificação e a sua representação gráfica. A escala pode ser de redução, onde o objeto é desenhado menor que o tamanho real, natural, onde o objeto e o desenho são do mesmo tamanho, e de ampliação, onde o desenho é maior que o tamanho real. Essa última, muito usada em áreas como a mecânica e eletrônica. Em projetos arquitetônicos, normalmente usamos a escala de redução, onde o tamanho real da construção é apresentado de maneira reduzida na planta, mas mantendo em todas as medidas a proporção definida pela escala. Escala essa que é apresentada da seguinte forma: o número 1, seguido pelo símbolo da divisão e por quanto dividiremos a medida real para usarmos no desenho. Para entender melhor, se por exemplo usarmos a escala de 1 para 50, quer dizer que o desenho será 50 vezes menor que a edificação em tamanho real. Se pegarmos 1 metro na construção em tamanho real, temos que dividir por 50 para sabermos seu tamanho no desenho. Nesse caso, 1 metro dividido por 50 é igual a 0,02 metros, que é a mesma coisa que 2 centímetros. Ficou claro? A linha no papel tem 2 centímetros, mas ela representa, com essa escala de 1 para 50, 1 metro em tamanho real. Agora, se queremos fazer o inverso, que seria interpretar um desenho em escala e descobrir quanto representa em tamanho real, é simples. Para, por exemplo, essa escala de 1 para 50, quer dizer que cada 1 centímetro no papel representa uma medida 50 vezes maior em tamanho real. Ou seja, 1 centímetro no papel na escala 1 para 50 representa 50 centímetros em tamanho real. 2 centímetros representam 1 metro e assim por diante. E esse é o raciocínio que temos que guardar para ficar fácil entender as escalas. Na de 1 para 50, vimos que cada 1 centímetro representa 50 centímetros em tamanho real. Então, na escala 1 para 20, cada 1 centímetro no papel representa 20 centímetros em tamanho real. E na escala de 1 para 100, cada 1 centímetro no papel representa 100 centímetros em tamanho real, e assim para todas as outras escalas. Mas o que podemos fazer para facilitar nossa vida na hora de desenhar ou interpretar um desenho em escala? Podemos usar o escalímetro, que nada mais é que uma régua triangular de 3 faces com 6 escalas diferentes e que facilita muito o nosso trabalho. Cada escala aparece indicada no canto esquerdo, aqui 1 para 20. O escalímetro mais usado e o que recomendamos vocês adquirirem é o que contém essas 6 escalas. Se for difícil encontrar um bom escalímetro onde você mora, deixamos um link na descrição do vídeo onde você pode adquirir um escalímetro de qualidade. Entendendo as escalas no escalímetro. Na 1 para 20, temos a descrição a cada meio metro e cada indicação menor representa 10 centímetros. Com essa escala, ao traçarmos essa linha no papel, estamos representando o equivalente a 1 metro em tamanho real. A 1 para 25 apresenta as mesmas marcações que a anterior, mas podemos observar que a linha de 1 metro é representada um pouco menor. Na escala 1 para 50, a descrição é de metro em metro, também mostrando as indicações intermediárias de 10 em 10 centímetros. Já a 1 para 75 mostra a descrição a cada 2,5 metros e cada indicação menor representa 25 centímetros. A escala 1 para 100 tem a mesma configuração das réguas comuns. Cada 1 centímetro representa 1 metro em tamanho real. E a 1 para 125, assim como a 1 para 75, apresenta as indicações a cada 2,5 metros, mas as indicações intermediárias
representam 50 centímetros cada. Para ficar bem claro, vejamos nesse desenho, feito na escala de 1:50, como usamos o escalímetro. Selecionamos a face que apresenta a mesma escala do desenho e então basta posicionar onde queremos medir. Aqui, podemos verificar que a medida entre as duas paredes é de 3 metros e entre essas outras duas é de 4 metros. Se esse vídeo te ajudou, deixe um gostei que contribui para o crescimento do canal e o seu conteúdo. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para saber dos novos vídeos. E tenha acesso a mais conteúdo em nosso blog e nas nossas redes sociais.